Olá, meu nome é Flávio Furlan e esse daqui é mais um vídeo do ABAP 101 e hoje eu vou continuar e terminar minha resenha do curso da OpenSAP Programando para SAP HANA. Hoje eu vou falar com vocês da semana 4 e da semana 5. Eu vou passar com vocês todas as unidades da semana 4 e da semana 5. A semana 4, a unidade 1 da semana 4 foi uma introdução do que eles vão falar durante a semana. E essa semana foi dedicada ao... Cadê o cara aqui? Cadê o Node.js? Tá bom? Então eles ficaram aqui basicamente em cima do Node.js. Falaram aqui sobre as vantagens do Node.js. A gente vai ter um momento que a gente vai falar só sobre o assíncronos, e não No Blocking Program Flow, tá? Isso daqui é bem interessante e vai mudar bastante o jeito das pessoas programarem. Ele é aberto por causa dos módulos e do gerenciador de módulo dele, e ele é realmente o padrão de fato para programação JavaScript do lado do servidor, tá? Então eles fizeram essa introdução da semana 4 na unidade 1. Então aqui na unidade 2 eles falam sobre os módulos e o gerenciador de módulo, o NPM, que eles comentaram o seguinte, que a SAP não quis fazer um gerenciador de módulos dela, graças a Deus, e decidiu usar o próprio NPM já padrão do Node.js. Os módulos são arquivos JavaScript, foi isso que eles comentaram. Você pode usar diversos módulos do mercado, você pode ir lá basicamente buscar na internet módulos, por exemplo, para fazer o que você quer e instalar dentro do sistema. Hoje, a gerenciamento de módulos fica dentro do próprio SAP IDE, o Web IDE, e ele mantém o registro interno dele. Então, a SAP não precisa, o seu projeto, o seu servidor não precisa ficar indo na internet. Mesmo que você tenha um sistema fechado, que é geralmente assim. Por exemplo, os sistemas de SAP que eu conheço não têm acesso à internet por segurança. Então, o que você faz? Você baixa esses módulos para dentro do sistema e aí o próprio SAP HANA mantém o registro dele. Então, eles comentaram sobre isso na unidade 2. Então, na unidade 3, eles falaram bastante sobre chamadas assíncronas e I/O não bloqueante. O que significa isso? Então, começando aqui, o Node.js não tem paralelismo puro, vamos dizer assim, ele não trabalha com threads, tá? Então, o que ele faz um esquema de callbacks, tá? Eles não usam um esquema de threads, de acordo com o que eles explicaram, porque ia ficar uma programação muito mais complexa do que simplesmente fazendo com esquema de callbacks. Mostraram algumas features dentro do sistema, e para entender legal o esquema de callback, tem um exemplo que é, por exemplo, no micro-ondas. Então você, por exemplo, coloca alguma coisa dentro do micro-ondas para esquentar e coloca o timer. Legal? E vai fazer outra coisa. Quando ele ficar pronto, ele vai avisar para você que aquilo ali ficou pronto. E aí você vai pegar o resultado. É a mesma coisa quando você faz uma chamada não bloqueante, ele vai fazer o que precisa. Isso inclui abrir um arquivo, isso inclui uma requisição HTTP ou um acesso ao banco de dados. Quando esse acesso ou essa requisição estiver pronta, você tem um callback e aí você programa através do callback. Tá? É um jeito bem diferente de fazer a programação do jeito tradicional que a gente está acostumado, toda procedural, passo a passo. Então, isso você precisa ficar esperto quando estiver programando para o Node.js. Na unidade 4, o Rich Raymond mostrou módulos para acesso ao banco de dados do HANA. Tá? Foi uma apresentação bem técnica, uma apresentação onde ele ficou dentro do sistema. Eles colocaram todas as funcionalidades de acesso ao banco de dados através de módulos do Node.js. Isso foi muito legal, tá? Mostrando aí SAP usando os sistemas ou padrões abertos. Isso foi muito interessante, porque quando você usa o Node.js, você tem toda aquela parte de chamadas I/O não bloqueantes, ou seja, quando você vai fazer um acesso ao banco de dados, você pode disparar esse acesso, às vezes pode continuar o processamento, e aí quando esse acesso ou os dados já tiverem sido recuperados, ou a operação do banco de dados estiver pronta, você volta via chamada de callback. Tá? Isso daí é bem legal.
para fazer aplicativos bem responsivos, tá? De novo, é uma maneira bem diferente de se programar e a gente que está acostumado no mundo ABAP precisa estar esperto com isso, tá bom? Então, essa foi a semana 4 na unidade 4, legal? Então o conteúdo foi bastante extenso, como vocês podem ver, vários slides. Ok, na unidade 5, eles falaram sobre o WebSockets, tá? O WebSockets é uma tecnologia que não é necessariamente da SAP, é um padrão aberto, e que ele permite aqui, ó, a comunicação bidirecional, tá? Então, hoje o que funciona é assim, o servidor fica lá parado, recebendo as requisições, processa a requisição e retorna um resultado. Quando você fala que ele é bidirecional, você pode ter a camada de apresentação recebendo uma requisição do servidor. Isso daí é bem interessante, por exemplo, quando você tem atualização de tela que vem de alguma atualização do servidor. Então você não precisa ficar clicando no refresh, tanto do browser quanto de uma da sua própria aplicação. O Rich Raymond mostrou uma aplicação de chat. Quando você está falando de WebSockets e comunicação de dupla mão, né, de mão dupla, é sempre o chat que eles mostram como exemplo, tá? Mas foi interessante, uma coisa legal de se ver. Então isso daí foi a unidade 5 da semana 4, e com isso fechamos a semana 4. Na semana 5 foi falado sobre ciclo de vida, gerenciamento de ciclo de vida das aplicações. Basicamente girou em torno do Git, tá? Não foi toda semana em cima do Git, foram outros assuntos que foram abordados, mas basicamente foi isso que vai ser discutido durante essa semana aqui, na semana 5. Então, começando aqui a unidade 1 da semana 5, eles fizeram aqui uma introdução do Lifecycle Management. É o gerenciamento do ciclo de vida de tudo aquilo que não foi entregue pela SAP, tudo aquilo que não é código standard, vamos chamar assim, tudo aquilo que é custom code, código criado pelo cliente. Isso daí é o que está incluído aqui no Lifecycle Management, ou gerenciamento do ciclo de vida. Tirou-se em torno do Git, porque o Git ganhou uma grande importância dentro do SAP HANA. Tudo que é gerenciamento de código, de versão, ficou dentro do Git. Então isso daí foi a introdução da semana. Eles fizeram aqui algumas menções sobre Multi-Target Application, ok? Ou seja, você tem agora suas aplicações que são gerenciáveis através de módulos e, em teoria, você compõe as suas aplicações através desses vários módulos, incluindo módulos que podem ser uma parte escrita em Java, outra parte escrita em JavaScript. E na unidade 2, finalmente chegou a vez do Git. Tudo aquilo que eu mostrei, que foi falado antes sobre Lifecycle, é gerenciado dentro do Git. Bem interessante. Então eles usam o Git, eles não criaram uma versão própria do Git, graças a Deus também, né? Porque a SAP adora fazer isso daí. Ela usou a versão padrão do Git, ou seja, então se você quiser usar qualquer ferramenta que usa a interface ou a API com o Git, você pode usar. Você pode ficar usando qualquer tipo de ferramenta esotérica que você quiser, desde que essa ferramenta use as mesmas APIs para dentro do Git. Então eles usam aqui o Gerrit também, que é uma ferramenta criada pela Google, que nada mais é do que ela gerencia, por exemplo, aprovação, gerencia a parte de revisão de código e etc. Tá? Uma ferramenta que não necessariamente faz parte do Git. Isso é bem interessante porque aí você não fica preso dentro das ferramentas da SAP. Tá? Então você pode usar qualquer tipo de Git, pode ser um Git dentro do seu próprio servidor, pode usar o GitHub, pode usar um repositório proprietário, né, um repositório particular dentro do GitHub ou qualquer outro, como eu disse, gerenciador de código baseado no Git. Tá? Eles mostraram aqui, foram para o sistema e mostraram como é que faz o clone do repositório, criação no repositório, tudo feito, não tem linha de comando, você faz diretamente no SAP Web IDE for SAP HANA. Ok, na unidade 3 ficou aquele clima do tipo, desculpe o transtorno, mas a gente precisa falar sobre migração. Basicamente, eles mostraram algumas ferramentas de migração, tá? Eles foram até uma apresentação relativamente extensa, mas por que ele precisa fazer a migração? Porque você tem o Access Classic e o Access Advanced, que é o que a gente está estudando aqui nesse treinamento.
O clássico, tudo que é do clássico ainda funciona. Se você olhar lá naquele desenho sobre arquitetura, o clássico ainda está suportado pelo SAP HANA nesses support packages novos. Então, qual é o problema? Por que eu preciso migrar? Então, por que eu preciso migrar? Eles disseram basicamente assim, que as novas coisas da SAP vão rodar somente dentro do Advanced XSA. Então, se você tem alguma coisa clássica e quer continuar usando o SAP HANA, é legal você fazer a migração. Eles têm aqui algumas coisas que tem que chamar atenção, principalmente a parte de User Management, porque mudou bastante de um para o outro. Tá? Então você precisa migrar os teus usuários, tuas roles, teus perfis, de lá do clássico aqui para os novos jeitos de fazer gerenciamento, né? E aí você vai ter que tomar algumas decisões aí. Eles entraram em alguns detalhes sobre isso. A parte de segurança também mudou, né? Então relacionado aos usuários. Artefatos e bancos de dados, eles comentaram que não precisa ser migrado. Dado é dado, então não precisam mudar a parte de dados, somente a parte de aplicações. Alguns steps para fazer a migração, tem lá a preparação, a migração em si e alguns ajustes. Por quê? Porque tem algumas coisas que são automáticas, mas outras precisam efetivamente da intervenção aí humana de um programador, do pessoal especializado. Ele tem aqui um assistente de migração que faz tudo que é automatizado, ele vai cuidar para você, tá? Mas ele tem ainda algumas coisas que não são automatizadas, e aí tem aqui os relatórios. Então você vai rodar esse relatório, vai mostrar para você o que foi migrado e o que não foi, e aí você tem uma ideia do que você precisa atuar, tá? Então isso que eles comentaram sobre migração, talvez não fez muito sentido para mim, até porque eu não tenho contato com nenhum tipo de aplicação no modo clássico. Tudo bem, eu não tenho nem com o modo Advanced, então não fez, ficou meio obscuro para mim, eu não consigo entender, não consigo opinar se isso daqui vai ser bom ou não, tá? Então isso foi a migração, isso foi a unidade 3. Então aqui na unidade 4, eles fizeram aqui um roadmap, o que eles planejam para as próximas versões, tá? Então aqui tem todo aqui um discurso, porque você não pode pegar o que está escrito aqui e falar simplesmente, ei, vocês prometeram que iam ter tais coisas, tá? Não, isso daí muda, é um sistema que está em desenvolvimento, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se você quiser maiores detalhes, você pode até abaixar essa apresentação e ver o que eles planejam para os próximos quarters, tá? O que está para o ano 2017 e agora para o final de 2016, tá bom? Então, essa daqui foi a unidade 4. Então, essa daqui é a unidade 5 da semana 5, é um sumário, onde eles fizeram um wrap-up, né? Um sumário do que foi falado aqui. Basicamente, o que você pode entender desse treinamento ele não é um treinamento para certificação, não é um treinamento para você já sair trabalhando, mas sim é um ponto de partida. No meu primeiro vídeo dessa resenha sobre esse treinamento, eu comentei, vai lá e faz, mesmo sem fazer exercício, você vai ver que alguma coisa você vai aproveitar. Eu poderia dizer que no comecinho dessa resenha, eu poderia dizer que é assim, se você não fizer o exercício, você estaria perdendo de 20% a 30%. Hoje eu penso já ao contrário. Se você não fez o exercício, você perdeu 90% do treinamento. O treinamento só faz muito sentido quando você faz todos os exercícios. Então, se você planeja fazer esse treinamento, tenta ter acesso a um SAP HANA Express, tenta instalar, gasta tempo fazendo isso daí antes de fazer o treinamento. Porque o que aconteceu comigo? Eu ainda não tenho acesso ao SAP HANA Express e eu nem tenho tempo de estudar os exercícios. Eu acabei assistindo toda a apresentação, até porque eu tinha me comprometido a fazer resenha. Mas se eu não tivesse fazendo a resenha, com certeza eu tinha parado na metade, largado o treinamento e só voltado quando eu tivesse condições de fazer os exercícios. Então, por exemplo, se você abrir aqui os exercícios, né, o PDF dos exercícios, a gente está falando aqui de 282 páginas de exercício, tá? Então, é exercício pra caramba. Isso daí é uma coisa que ajuda bastante você a entender os conceitos, tá? Os exercícios são bem passo a passo, explica direitinho. Eu lembro que eu fiz isso daqui para o SAP UI5 e é muito legal fazer os exercícios juntos, tá? Então, se você não pode fazer os exercícios,
Pensa o seguinte, você vai assistir alguma coisa, você vai acabar aproveitando, tá? Mas muitas coisas, eu vou ser bem sincero, eu acabei boiando por não conseguir fazer os exercícios. Tudo bem, você também pode ser que você treine o inglês. Nada é jogado fora, mas eu faria os exercícios, eu gastaria tempo e me dedicaria melhor a esse treinamento se eu pudesse. Então essa foi minha resenha sobre o treinamento da OpenSAP para desenvolvimento nativo em SAP HANA. Eu passei com vocês, foram 3 vídeos. O primeiro foi sobre a semana 1, depois eu fiz um sobre a semana 2 e 3, e esse sobre a semana 4 e 5. A semana 6, ela é dedicada ao exame final, é só para te dar um tempo para você estudar e se preparar para o exame final. Eu não fiz meu exame final ainda, né? Eu não sei ainda como é que vai ser o impacto de não ter feito os exercícios no exame final, tá? Depois eu conto para vocês algum dia aí, e só se eu for bem. Se eu for mal, eu vou deixar quieto e não vou falar mais nada para ninguém. Então essa daqui foi a minha resenha, espero que vocês tenham gostado. Não foi uma revisão, não foi um resumo, foi apenas uma apresentação. Coloquei aqui algumas opiniões sobre determinados assuntos. A minha opinião geral é, faça o treinamento, principalmente se você tiver acesso a um SAP HANA, faça os exercícios, isso é vital. E fique esperto com isso daqui. Desenvolvimento nativo em SAP HANA, eu ainda acredito que vai ter um bom futuro dentro do mundo de desenvolvimento SAP. Fique esperto com isso daí. E como já diria os meus amigos do ABAP Zombie, se eu tenho uma mensagem para vocês olhando esse treinamento é: aprenda JavaScript e também aprenda ABAP. Então chegamos ao final do nosso vídeo. Escreva aí seu comentário, não esquece de dar joinha, assinar o canal e espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!